Saudamos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Deus eterno, Deus de graça, Deus de amor, Deus de misericórdia, seja contigo, te abençoando, te guardando, te protegendo, te amparando, sendo a cada instante aquele que ministra a sua vida e o seu coração. Como foi o seu dia? Que Deus eterno tenha te abençoado e que a cada instante Ele te fortaleça em meio às dificuldades e às lutas do dia a dia. Queridos, estamos começando mais um momento de intimidade com o Criador. Se conecte com Ele, se desligue de tudo. Esse é um momento seu com Deus, meu com Deus, para nós colocarmos diante do Senhor as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos anseios. Porque Deus é aquele que tem cuidado de nós. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vamos orar a Deus. Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pelo dia chamado hoje, que é o dia que o Senhor nos deu. Deus, que a cada instante o nosso coração esteja voltado ao Senhor, como gratidão, como reconhecimento, de que nós não merecemos nada, mas o Senhor é aquele que nos dá tudo, o Senhor é aquele que nos abençoa, apesar de nós, apesar das nossas mazelas, das nossas lutas. Abençoa, Deus, o meu irmão, minha irmã, abençoa, Deus, a sua casa, o seu pão, a sua mansadeira, ó Pai, amor, todos os que moram com eles, Deus, que sejam tremendamente abençoados pelo Senhor. Oramos, Deus, por aqueles que estão feridos, aflitos, abatidos, por aqueles, Deus, que estão sem perspectiva, para que o Senhor seja com eles. Venha ser, Deus, com aqueles que estão no leito da dor, por aqueles, Deus, que estão no hospital. Visita nesse instante, Deus. Tu és o Deus que diz que estaria conosco em todo o tempo, que nos abençoaria, Deus. Por isso, Deus, abençoa, Deus, aquele que nesse instante está precisando de uma palavra de consolo e de conforto. Abençoa, Deus, aqueles que nesse instante, Deus, estão no leito da dor. Abençoa, Deus, o médico, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, a equipe de apoio. Deus, que o Senhor seja com cada um deles, Deus, nessa luta diária. Visita também, Deus, nesse instante, aqueles que perderam ente querido. Ó Pai de amor, que estão nesse instante, Deus, aflitos. Ó Pai de amor, que estão sem chão, Deus. Que estão, Deus, nesse instante com uma tristeza enorme na alma. Consola, Deus, conforta, balsamiza, Deus. Que o teu Consolador esteja visitando essas famílias nesse instante. Também te pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor ministre o meu coração, o coração do meu irmão e da minha irmã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero convidá-los a ler um texto da palavra de Deus que está registrado no livro de Miqueias, do profeta Miqueias, no capítulo 6, o verso 6, a parte A, que diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Deus eterno, estamos diante da tua palavra e ela por si só basta. Não precisamos, Deus, acrescentar nada, nem falar nada. E pedimos que a tua palavra, Deus, fale ao meu coração, ao coração da minha irmã, do meu irmão. Ministra-nos, carecemos, precisamos, necessitamos de ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Como nos apresentar a Deus? Miqueias, natural de Moresete, em Judá, profetizou durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Foi contemporâneo do profeta Isaías. O seu nome significa o que é como o Senhor. Como nos nossos dias nós precisamos desse significado em nossa vida. O que é como o Senhor. Que nós, a cada instante na nossa caminhada, estejamos nessa perspectiva de sermos como o Senhor. Porque a proposta dele
para a minha vida e para a tua vida, e que a cada dia nós nos aproximemos dele, e que a cada instante seja impresso em nós todo o DNA do Senhor Jesus, para que nós possamos a cada dia dignificar o seu nome. Queridos, o profeta Miqueias, em tempos difíceis, ele que profetizou tanto em Judá como em Israel, nos traz então essa mensagem. Como nos apresentar a Deus? E pensando nessa perspectiva, gostaria de pensar em trazer alguns versículos que norteiam a nossa vida, para que a cada dia a nossa vida seja assim, de procurar a cada dia nos apresentar a Deus. E Paulo vai dizer a Timóteo, dizendo assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Mas como nos apresentar a Deus? E aí, a palavra de Deus vai nos trazer algumas situações. Em primeiro lugar, não com justiça própria, pois ela é impura. Em Isaías capítulo 64, verso 6 diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como folhas, e as nossas vidas, as nossas culpas são como um vento que nos arrebata. Então nós não podemos apresentar a Deus não com a nossa justiça própria, porque nós não somos justos, nós somos pecadores, nós não podemos nos apresentar assim. Não há justiça nenhuma em nós, não há nada que por nós mesmos nós possamos nos apresentar a Deus. Então, por nós mesmos, pelas nossas próprias características, pela nossa própria vivência, não podemos nos apresentar a Deus. Em segundo lugar, não com ofertas, como as mencionadas no texto de Miqueias, no capítulo 6, no verso 7, quer dizer, como ofertas que não agradam ao Senhor. Porque as pessoas procuravam ofertar ao Senhor, trazer oferta, mas não havia mudança no seu coração. As coisas eram simplesmente exteriores. E Deus não quer nada simplesmente exterior. Ele quer mudança no meu coração, Ele quer mudança no teu coração. Ele quer que a cada instante nós nos apresentemos a Ele como novos, vivendo em novidade de vida, porque o nosso Deus, Ele faz novas todas as coisas. Então Ele diz assim, não como ofertas que não agradam ao Senhor, mas como ofertas que a cada instante demonstrem a mudança, o arrependimento, a cada instante o querer agradar ao Senhor. Em terceiro lugar, não como obras mortas. E no livro de Efésios, capítulo 2, o verso 8 diz, mas pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí no verso 9 nos diz, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não devemos nos apresentar ao Senhor com obras mortas. Nada que seja morto, mas algo que dignifique a nossa vida. E tudo isso só pode ser dignificado através de Jesus. Nós somos salvos através de Jesus. Então a nossa vida, através de Jesus, tem que fazer mudança. E tudo que nós fizermos, seja para glorificar e enaltecer o nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que for produzido por nós, é para que agrade ao Senhor Jesus. As nossas obras devem ser para glorificar o Senhor. Não deve ser com obras mortas. Em quarto lugar, não com religião sem um mediador. E aí em 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5 nos diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. A todo momento, quando nos apresentarmos a Deus, tem que ser através de Jesus. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só Ele pode interceder por nós. Só Ele que pode nos apresentar diante de Deus. Então, qualquer religião, qualquer denominação que não apresente o Senhor Jesus como mediador da nossa vida, não serve de nada, não vai nos apresentar ao Deus eterno. Em quinto lugar, nós devemos nos apresentar como pecadores
que confessam o seu pecado, que a cada instante confessam o seu pecado. Em Lucas, no capítulo 18, verso 13, nos fala do publicano, do pecador, e o Senhor Jesus traz essa palavra de que o publicano se apresenta, estando ainda de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Enquanto o outro que se justificava, desceu ali como que não valendo nada, porque nós temos que nos apresentar como pecadores, como alguém que carece, que necessita, que precisa da graça de Deus. Em sexto lugar, amados, devemos nos apresentar a Deus apenas confiando na salvação por Jesus. Em Romanos capítulo 10, do verso 9, diz, a saber, se com teu coração confessares o Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A cada instante, confiando na salvação que vem exclusivamente de Jesus. Eu não fiz nada, você não fez nada. Por isso, a cada instante, confiando nele e dizendo, foi Jesus que fez isso. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Esse é o meu prazer de certeza ter. Para o céu, pela cruz irei. No Salmo 119, o verso 9 diz assim, com que purificará o jovem o seu caminho? Ele diz assim, como então nos apresentaremos diante do nosso Deus? Aí o Salmo 119 vai dizer, observando conforme a tua palavra. A cada instante meditando nessa palavra, a cada instante entendendo que é pelo Deus eterno, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua imensa misericórdia, que nós podemos nos apresentar a Ele. E a cada instante, entendendo que é o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, que nos purifica de todo pecado. A cada instante entendendo isso, e estando na dependência dEle. Enquanto estivermos aqui caminhando, a cada instante, em direção a Jesus, procurando a cada dia ter uma vida que agrade ao Deus eterno. Que o Deus eterno nos abençoe e que a cada instante a sua palavra fale profundamente ao nosso coração e que a cada instante esse desejo de se apresentar a Deus, de colocar a sua vida a serviço de Deus, seja presente, seja latente, seja algo que a cada instante esteja inundando o meu coração e o teu coração. Deus eterno, te agradecemos pela revelação da tua palavra nesta noite, por tudo aquilo que o Senhor, Deus, ministrou ao meu coração e ao coração do meu irmão e da minha irmã. Ó Pai de amor, que a cada instante nós possamos entender isso e que a cada instante nos apresentar a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente, para que nós possamos, ó Pai de amor, a cada instante entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Abençoa, Deus, o meu irmão e a minha irmã, e que a cada instante eles sejam tremendamente amparados, guiados e guardados pelo Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com teu povo, reunido em toda a superfície da terra. Amém. Queridos, chegamos ao final de mais um momento de intimidade com o Criador. Que Deus eterno nos abençoe e que nós possamos ter uma nova oportunidade, se Ele assim nos permitir. Amém.